A ideia que eu fiz foi compartilhar o conhecimento de criar um módulo de kernel. Eu não trabalho com isso diretamente, diariamente, mas tive a oportunidade de fazer um treinamento e como isso afeta, de certa forma, o que eu faço, eu fiquei aproveitando para estudar mais e apresentar. É, é uma coisa que não é uma tecnologia nova, o Linux já existe desde 91, mas é até um pouco difícil encontrar esse tipo de informação. Coloquei Linux ali entre parênteses porque o título da palestra não falava, mas se alguém está esperando desenvolver o kernel para outro sistema. Então, eu dividi em 4 partes, para vocês terem noção. A primeira vai ser um pouco mais demorado, que vai ser o primeiro módulo. Então, sim, para poder dar embasamento de como funciona, como fazer o mínimo para você ter um módulo funcionando. E aí depois a gente vai adicionando mais características, mais funções desse módulo para ver até onde a gente pode chegar, o que pode ser feito. Então, primeiro o Hello World. Então, olá mundo. Eu não tinha me apresentado no começo. Meu nome é Diego Ramos Rogério. Eu trabalho no Instituto Dourado, lá em Campinas. Sei que tem um Instituto Dourado aqui na Tecnopuc, em Porto Alegre. Ainda não tive a oportunidade de conhecer lá, mas não sei se vocês já conhecem. E trabalho basicamente com desenvolvimento agora, né? Desenvolvimento Android. Eu trabalho um pouco com uma aplicação e também na parte mais do sistema, de portar ele para dispositivos diferentes. Então, é nisso que entra um pouco da parte do kernel. E esse QR Code gigante aqui e essa URL é do repositório onde estão os arquivos. Eu preparei alguns exemplos que eu vou tentar mostrar aqui e rodar ele enquanto for falando. Se alguém quiser, se ela tiver com o notebook, quiser já testar, ou eu vou colocar no final também o link. Aí se alguém quiser depois baixar, testar, alterar ele, compilar, se tiver dúvidas, depois pode entrar em contato. A ideia é fazer uma coisa bem experimental, de testando e vendo funcionar aqui. Tem uns scripts de teste também lá para que aí tem explicando como instala o módulo, como remove, como se comunicar com o módulo, esse tipo de coisa. Primeiro, o que é um módulo de kernel? O Linux ele é um kernel monolítico. Tem a discussão famosa, se não me engano, em volta de 1993, do Linus Torvalds com o Tannenbaum, que foi quem discutindo sobre isso. Que o Linus ele desenvolveu o sistema como um kernel monolítico, em que tudo roda, todo o kernel roda no mesmo espaço. Ele não e na época o Tannenbaum, que foi quem escreveu o livro que motivou mais ou menos o Linus a criar o Linux, ele dizia que isso era um modelo ultrapassado, que a ideia era microkernel. Só que o Linux, apesar dele ser monolítico e dele rodar todas as funções que acessam hardware, e sistema de arquivos, rede, rodarem no mesmo contexto, ele é bem modularizado. As partes são separadas, algumas partes, e elas podem ser carregadas em tempo de execução. Então, enquanto você está com o sistema rodando, você consegue carregar ou remover esses módulos. E o Linux ele provê interfaces para você se comunicar com esse módulo e fazer ele funcionar. E como você pode carregar ele e remover ele em tempo de execução, ele tem um ciclo de vida. Então ele tem como se fossem eventos, né, que ele inicia. Então nesse processo de inicialização em que você vai preparar ele para funcionar, alocar memória, inicializar suas constantes, suas variáveis e preparar ele para rodar. Depois tem alguns outros pontos em que ele passa, em que ele vai se comunicando com
kernel que está rodando, e no final ele tem um processo de limpeza, em que ele vai ser removido da memória. Então esses são os dois processos básicos, e é isso que você precisa para criar um primeiro módulo, um Hello World. E por que você iria se dar o trabalho de desenvolver um módulo para o Linux, né? É até difícil. Se você for procurar, eu fui tentar procurar um exemplo do que poderia ser feito. A maior parte das coisas você não precisa desenvolver, a princípio. Você compra um hardware. Não. Ah, sim. Sim. Estão ouvindo agora? Então, desculpa. Eu queria dizer que quando você compra um hardware, hoje é até mais fácil. Você instala o Linux, ele geralmente já funciona, ele já vem com os drivers. Às vezes é difícil você... às vezes tem alguns drivers que são mais difíceis de encontrar. Às vezes você tem que achar a fonte, compilar. Então, não sei se alguém já passou por isso, alguém já teve que baixar a fonte, compilar um driver. Bom, então você tem mais ou menos uma ideia de como que é isso. Então isso já é um motivo. Outros que eu acho que ainda é uma coisa relativamente nova, que parece que vai se tornar mais importante ao longo do tempo, é a questão do hardware livre. Acho que menos de um mês atrás saiu um projeto, acho que ele ainda está aberto para colaboração lá, para financiamento, acho que chama Novena, se não me engano, que é um notebook com um processador ARM, que você tem acesso a toda a especificação do hardware dele, ao processador, ao esquema elétrico dele. Então, a gente já tem coisas um pouco que já estão mais consolidadas, como Raspberry Pi, BeagleBone. E essas coisas são plataformas em que você tem acesso ao hardware, você tem como acessar diretamente ao bus, ali, ao GPIO, mandar informações. Então, daria para criar coisas nesse nível de módulo de kernel, de driver, para abstrair isso para quem for desenvolver as aplicações. Outra coisa, para entender mesmo como o Linux funciona, tanto para você entender o software, como ele funciona, você conseguir dominar o sistema, saber se você tiver curiosidade, e também por uma questão é importante entender que se você não sabe o que tem lá dentro, você pode ter um problema. Você pode, por exemplo, ter um driver na sua placa de rede, que lá dentro tem um backdoor, você não sabe se você não tem acesso à fonte, você não sabe como inspecionar aquele código, como compilar ele de novo, se você quiser alterar ele. Não adianta você ter o código-fonte disponível. E eu disse OOP em C, Programação Orientada a Objeto em C. Na verdade, tem várias... Isso é apenas um exemplo, mas tem várias soluções elegantes que tem no código, que eu acho que vale a pena... quando você olha o código-fonte do Linux, você vê que apesar do Linux ser um cara chato, insistir que tudo tem que ser escrito em C, também teve uma discussão algum tempo atrás de por que o kernel não usava alguma outra linguagem como C++, que também tem um desempenho bom, mas que dá para fazer algumas coisas mais modernas ou mais abstratas, como criar classes. Tá? Mas o C consegue implementar muitos padrões que a gente vê em linguagens modernas, em Java, em Python, de coisas dinâmicas, a ideia de classes, de sobrescrever métodos. E ele faz tudo isso em C. É uma coisa bem interessante. Então, se alguém programa em C, talvez possa reaproveitar essas ideias e ver até onde você pode levar a linguagem. E também para você... o Linux é um projeto de software livre. Então, qualquer um pode colaborar, qualquer um pode contribuir. Tem agora um projeto... Eu devia ter colocado o link, não coloquei. Mas depois, se vocês quiserem, eu passo. É que o nome é complicado. Acho que é Egyptula, que é o nome de uma espécie de pinguim. Que você pode... É um desafio. Você participa, eles vão passando tarefas para você. A primeira tarefa é exatamente essa, escrever um módulo e compilar ele só. Um módulo que escreve Hello World. E conforme você vai progredindo, eles vão passando tarefas mais difíceis até você conseguir
resolver bugs que estão abertos ou receber tarefas do desenvolvimento do kernel para você estar apto a contribuir com o Linux. Então, quer dizer, qualquer um pode, entendendo como funciona o Linux, entendendo como funciona o kernel, entendendo quais são os padrões que eles usam de estilo de programação e de como funcionam as APIs do Linux, qualquer um poderia contribuir. Então, vamos ao que interessa. Código. Isso é o mínimo que você precisa para rodar um módulo que imprime Hello World. Primeiro, como eu tinha falado, primeiro você tem uma função de inicialização, que é, no caso, essa função Hello Module. E, para você imprimir, você usa o print key. Se você já viu qualquer módulo, já inspecionou já deu uma olhada no código-fonte de kernel, você viu esse print key, provavelmente. Ele é um pouco diferente do printf. Quer dizer, ele é bem diferente, porque o printf, a ideia é que ele repassa a chamada para o kernel, para que ele que acesse a tela e faça a impressão. A diferença é que o print key ele tá acessando diretamente o kernel. Mas a sintaxe dele é bem parecida. Você pode usar aqueles códigos de formatação %d, %s e passar as variáveis para ele formatar. Então, basicamente isso. E mesma coisa. E aí depois que você cria essas funções, você precisa mais ou menos que você estivesse registrando o evento. Isso que é interessante. Você chama essas macros, module init e module exit, passando ponteiro de função. Alguém já trabalhou com ponteiro de função em C, tem uma ideia de como que é isso? Isso é uma das coisas mágicas do C. Você consegue fazer coisas malucas com isso. Que simplesmente você cria as funções e você consegue passar referências para elas. Então é como se você estivesse registrando um callback de uma função. Então, na hora que o kernel for carregar o seu módulo, ele vai chamar essa função hello module e vai imprimir. E a hora que ele sair, ele vai chamar a sua função goodbye module. E é importante você colocar aquela meta-informação de licença, autor e descrição, senão ele não compila. Ele precisa disso. E até é importante você colocar a licença que o kernel do Linux ele trata isso daí. Ele percebe, ele diferencia de acordo com a licença. Você não pode, se eu não me engano, chamar código que seja de licenças diferentes. Eu sei que, pelo menos, se você colocar aqui na sua licença que ela é proprietária, ele fica marcado o kernel como como se ele tivesse envenenado. Então, a hora que, se você tiver um problema, der um kernel panic e imprimir aquele log, ele vai estar marcado lá que você está usando um módulo proprietário, um binário que não tem a fonte. Então, sei lá, se você mandar isso para a lista do Linux ou para um fórum, falando, meu kernel está crashando, capotando e está dando essa mensagem de erro. Desculpa, não dá para debugar porque não tem a fonte. E para conseguir compilar o kernel, você vai precisar de um makefile. Um makefile bem simples, só referenciando onde estão os cabeçalhos do kernel, que toda vez que você instala o Linux, ele já vem com o código-fonte dele, ou pelo menos com os cabeçalhos, que ficam nessa pasta /lib/modules. Na verdade, essa daqui tem os cabeçalhos para módulos, né? Mas a fonte do Linux também está disponível junto com o sistema. E isso daí é o que ele vai precisar para fazer os links, né? Para ele achar essas funções, por exemplo, print key ou init. E para carregar o módulo, para lidar com ele, né, você tem várias funções. Você tem o modinfo, que vai imprimir aquelas funções, por exemplo, module, license, module, author, vai imprimir lá o autor ou a descrição do módulo e a licença que ele foi disponibilizado. O ls module, que mostra todos os módulos que estão rodando agora, que estão instalados no sistema. O rm, para remover. E o demesg,
para você conseguir ler as funções, ler o log do kernel, né? As mensagens de debug. Eu vou já... Se eu conseguir abrir o terminal aqui, eu vou mostrar ele rodando. Esse aqui é o código-fonte que eu falei que está disponível. E o primeiro exemplo é esse Hello World. Aqui ele tem o Makefile e o código-fonte em C. Né? Basicamente isso. Aqui as funções. Aí, simplesmente make, compilar. E aí ele vai gerar esse hello.ko. Você precisa ser root, sudo. Pronto, o módulo está instalado. E ele aparece aqui no final, na última linha do log, ele aparece o Hello World. E aqui as outras mensagens lá são algum erro de algum outro módulo, algum outro driver que está dando muito problema ali. Está dando muito erro. I2C, Intel, não sei o que é isso. Mas nesse DMESG ele vem as mensagens do sistema inteiro. Então, até se você estiver debugando o seu módulo, é bom você colocar DMESG Pipetail, porque ele pega só as últimas mensagens mais recentes. E se você rodar tem um script aqui de testes, ele faz isso. Ele vai chamar primeiro lá o modinfo para mostrar as informações, instala. Ele vai falar que já está dando um erro porque já está instalado. Ele está mostrando os módulos que estão instalados agora. Ele está mostrando os primeiros, né? A mensagem lá, hello world, remove, rm mode. E a mensagem final lá, ele imprime o adios. Até agora a gente tem um módulo que só imprime no console não, no log do kernel, uma mensagem. Não é uma coisa muito útil, mas pelo menos é uma etapa importante para você ver que dá para compilar e que ele vai funcionar. Mas aí a gente consegue fazer algumas coisas mais interessantes. Porque até agora o módulo está rodando lá e ele não tem comunicação nenhuma com o user space. Se a gente quiser rodar alguma coisa, quiser fazer uma coisa útil, a gente vai precisar que ele se comunique com o resto do sistema, com onde estão seus aplicativos, o seu shell, o seu terminal, essas coisas. E o Linux ele tem várias formas de fazer isso. Uma delas é o IO Controls, ou IOCTLS, que é uma interface geralmente usada para coisas que precisam de alta velocidade, como USB, UDC. Aí ele abre um canal de comunicação e fica mandando informação o tempo todo, geralmente comunicação serial. Isso daqui não vai dar para falar hoje. Tem também uma forma diferente para usar para módulos de rede, tudo que fica ali no /net. Tem o /dev, que é o que a gente... Está duplicado ali. Tem o /sys, que também ficam
Quase tudo que você tem na sua máquina, se você olhar lá no diretório /dev, /sys, ele tem lá toda a hierarquia por exemplo, barramento PCI, dentro do barramento PCI ele tem o USB e tem tudo que está ligado lá. E o /dev, que é uma das coisas mais simples assim que dá para usar, que é o que a gente vai usar. Só que mesmo dentro desse /dev ele tem pelo menos duas formas de se comunicar. Ele tem dois tipos de dispositivos que podem ficar nesse /dev, que é um dispositivo de bloco, que, por exemplo, quando você monta o seu pendrive ou um HD na sua máquina, você faz lá mount, /dev, /SDA1, por exemplo. Quando você está fazendo isso, você está usando um dispositivo de bloco. O dispositivo de bloco significa que a comunicação dele se dá em blocos. Ele usa um buffer e ele carrega quantidades grandes de informação em cada vez que ele faz o acesso. Então ela é bufferizada. E a outra opção é usar um módulo de carácter, que é exatamente porque ele pode ler um caractere de cada vez, um byte de cada vez de informação. E a forma como isso daí a forma como ele fica associado no sistema, a forma como você referencia esse dispositivo através de dois números, que é o major e o minor. Então, voltando para o terminal, se você olhar no ls-l no /dev, você vê que cada dispositivo tem dois números aqui, depois tem as informações os atributos dele aqui, de permissão, usuário e tal. E ele tem esses dois números. Esses dois números são o major e o minor. Então, se através desses dois números que a gente consegue se comunicar com esse dispositivo. E aqui tem uma coisa que, de novo, se parece muito com... Parece um objeto. É um objeto, na verdade. É uma struct, uma estrutura de C, só que ela tem ponteiros de funções nos atributos. E é mais interessante que isso. Essa file operations, ela está definida no kernel e ela tem as operações padrões dela. E se você for olhar na documentação, por exemplo, se você entrar num site como LXR, Linux Cross Reference, ele tem lá todo o código-fonte com referência cruzada, então você consegue clicar nas funções e ver de onde elas vêm. Isso daí é bom para quem for tentar desenvolver alguma coisa, uma boa documentação. E lá ele tem a explicação de como funciona esse file operation. E ele tem umas 20 funções, 20 operações que ele pode implementar para se comunicar com o sistema de arquivos. Só que aqui a gente não precisa, a gente vai querer só abrir, fechar, ler e escrever. São as 4 operações básicas do padrão Unix. Fazendo isso a gente já consegue se comunicar. E os outros, que a gente não passar nenhuma referência, a hora que a gente inicializar ele, chamando esse register dev no init, ele recebe essa estrutura, ele verifica as funções que não foram implementadas e usa as funções que são padrão do sistema. Então, o que você precisa para ter um dispositivo lá no /dev é criar essa estrutura, passar os ponteiros das funções e depois implementar essas funções, claro. E só chamar um register. A hora que você chama o register, ele vai criar um dispositivo com um nome que você passa o número do minor que você quer, o nome do dispositivo, as suas funções que vão ser usadas, as suas operações para acessar esse dispositivo. E é isso que você precisa. E aí você tem que lembrar de remover ele no seu módulo exit, seu goodbye. Porque se você não fizer isso, depois na hora que você for remover o módulo, se ele não tiver feito isso, ele vai vazar a memória e ele vai dar um kernel panic. E tem uma outra coisa que eu não tinha falado antes, que são essas macros init e exit. Isso daí é para controle na hora que o módulo é compilado, ele verifica isso, essas
essas macros. E se você estiver compilando ele como um módulo, ele vai identificar que essas funções precisam ser alocadas ou desalocadas durante o ciclo de vida dele. Se você compilar isso como parte do kernel, como vincular ele diretamente, fazer um link estático, aí ele identifica que as funções não precisam ser alocadas ou desalocadas. Elas vão rodar o init vai rodar uma vez só quando você liga a máquina e o exit vai rodar uma vez só a hora que você desliga. Então ele não precisa ficar alocando dinamicamente essa memória para essas funções. Só por isso que ele tem ali. E também fica mais legível. Mais uma vez, aqui a gente tem a fonte do que acabei de mostrar ali. Tá, acho que assim não vai enxergar, não vai ficar bom. Eu não falei no começo, mas se alguém tiver alguma dúvida durante, pode falar, não precisa esperar até o final. Não sei se estou indo muito rápido. Então é isso. Você tem essas funções declaradas. E depois você... Na verdade, você tem que declarar elas antes. Né? Para evitar esse problema, aqui no device.h ele já tem as assinaturas das funções, os headers. E depois a implementação aqui embaixo. A implementação, ele faz uma coisa bem simples. Ele também imprime uma mensagem só. Ele tem uma mensagem que está declarada como uma constante. E ele vai imprimir essa mensagem aqui. E ele tem esse user aqui. Vou falar mais isso daqui a pouco para explicar melhor como funciona, porque a gente vai usar isso mais no próximo exemplo. Mas basicamente isso daqui é porque você tem a memória de kernel e a memória de usuário separadas. E para você se comunicar com o espaço de usuário, você precisa ficar usando essas funções copy to user, copy from user. Ou, se você quiser fazer uma coisa mais complexa, aí você pode usar DMA, por exemplo, que você tem acesso direto à memória. Você pode... tem umas funções que fazem o cálculo da diferença de espaço de memória de um para o outro, para você conseguir acessar. Tem só essa flag aqui que provavelmente se você for rodar várias instâncias vai dar problema, mas porque ela não é thread safe. Mas isso aqui é só para identificar que já foi copiado, porque quando você tentar ler aquele módulo como se ele fosse um arquivo, e Unix tem essa política de que tudo é arquivo, então quando você for ler esse dispositivo usando funções de leitura de arquivo, o que ele vai fazer, principalmente por ser um character device, ele vai ficar chamando a função read até ela retornar zero. Então, se você não coloca essa verificação aqui, ele vai ficar chamando e vai ficar imprimindo a mesma mensagem para sempre, até você cancelar, até você parar de ler. Se você tiver, por exemplo, uma comunicação com um dispositivo serial, você pode deixar ficar lendo ele aos poucos e ficar passando essa informação para o usuário. Aqui no write, a única coisa que ele faz é limpar, porque quando a gente imprime, cada vez que ele faz a chamada, a gente altera um pouco a mensagem. Aqui ele só está imprimindo a mensagem, avisando que foi aberto, zerando, porque aí a hora que você abrir o arquivo de novo, aí ele vai imprimir a mensagem de novo. E release, que não faz nada no release, porque não está abrindo arquivo, não está alocando memória, não está fazendo nada que tenha que desalocar depois. E é isso, e aí na função no init você tem que incluir o register chrdev para registrar o dispositivo.
Mesma coisa, compila, ele aparece o mesmo nome, device.to. Eu já vou rodar o script de teste que já tem todas as funções que a gente quer testar. A mesma coisa, ele vai mostrar as informações do usuário, instala, ele aparece instalado aqui. Vai mostrar as mensagens aqui do kernel, do Word. Aí ele vai dar erro. Estou vendo se ele está instalando direito. Ele não apareceu. Aqui. Ele aparece essa mensagem, registrado com Major 250. O minor que a gente colocou é 0. Então, para se comunicar com ele, você pode criar um dispositivo, criar um nó no /dev, /fizly, por exemplo, dizendo que ele é C de character, número do major e o minor. E você pode ler ele como um arquivo, fazer um cat, por exemplo. Vivo software funcionou. Não sei porque no script não estava funcionando, mas instalando aqui manual ele aparece. Então isso é importante, você tem que criar o módulo, você tem que criar o /dev lá, criar o nó no /dev, associando o número do major minor, e aí você pode ler ele como se fosse um arquivo. E aí se você chamar de novo aquela função lá, o que ela faz é ficar incluindo pontos de exclamação no final, só para mostrar que está funcionando, que não é uma mensagem, que ele está fazendo alguma coisa, está fazendo algum trabalho aqui, que não é uma coisa estática. E aí, o que você pode fazer também é escrever nele, porque é um arquivo, então um echo, qualquer coisa aqui, para esse /dev. E ele escreveu. Só que o escrever dele, como a gente implementou a função write, não significa que ele vai literalmente escrever. O que ele faz é toda vez que ele recebe uma chamada da função write, toda vez que alguém tenta escrever, o que ele faz é só limpar e aí em seguida ele vai imprimir de novo a mensagem sem aquele monte de exclamação que estava aqui. Se a gente fizer o cat de novo, ele vai imprimir a mensagem original, que é só leave a software do. Eu vou remover ele. Então é isso, você pode criar, tem que criar o nó no /dev para associar aquele arquivo com o seu dispositivo. Só que isso não é uma coisa agradável. Eu acho que geralmente ninguém faz isso. Nunca precisei fazer isso, exceto quando estava brincando aqui de desenvolver módulo. Tem que fazer um mkdev, por exemplo, mknode. Quando você pluga um pendrive no seu computador ou um mouse, você não tem que ir lá e configurar ele toda vez. E essa mágica que faz com que você não precise configurar isso toda vez se chama udev, que é um daemon que fica rodando lá, um processo que ele fica olhando e monitorando tudo que está acontecendo ali no sistema, de toda vez que você pluga algum hardware novo, toda vez que aparece alguma coisa nova, ele identifica aquilo e automaticamente já cria uma referência para você conseguir se comunicar com ele.
E a forma mais simples, assim, para um módulo de kernel, de você conseguir usar esse UDEV e fazer isso automaticamente usando essa Miscellaneous API. Na verdade, dentro do... O kernel oferece várias classes de dispositivos que você pode criar. Por exemplo, se você quiser criar um dispositivo USB, ele tem uma USB API. Se você quiser uma placa PCI, ele tem os módulos para comunicação PCI. Então, você vai ter aqueles métodos básicos para se comunicar e você pode fazer exatamente uma sobrecarga de método, incluindo as funções que são específicas do seu dispositivo. No caso, como o nosso exemplo ele é muito simples, a gente tem a Miscellaneous API, que é para dispositivos quaisquer, todos que não estão incluídos em nenhuma das categorias. Como a gente não tem nenhum protocolo específico para se comunicar, a gente pode usar ela. E aí é a mesma coisa. Você continua tendo a File Operations para definir suas operações de abrir, fechar, escrever e ler. Só que você cria uma estrutura a mais para descrever o seu objeto, o seu dispositivo. Que aqui ele está tratando como se fosse um driver de dispositivo mesmo. Você também precisa... Ele também vai se comunicar usando Major e Minor, então você precisa definir o seu minor. Caso tem só uma flag dizendo que esse minor pode ser alocado dinamicamente. O nome device, que é uma constante que está declarada lá no ponto .h. A mesma tabela de operações. E aí também, registra e desregistra. Na hora da inicialização você registra o dispositivo, passando o seu struct com os dados desse dispositivo. E a hora que acabar, você só limpa a memória, desregistra, avisa que você não vai receber mais chamadas para aquele dispositivo. Esse aqui já é mais rápido de mostrar porque não precisa fazer muita coisa. Ele simplesmente vai rodar e vai criar o dispositivo, se tudo correr bem. Então, Mode. Ele aparece aqui, dispositivo é registrado. E mais um monte de mensagem de erro. De algum driver aqui que tá maluco. Mas lá no /dev ele deve ter criado um dispositivo que é... Não, é isso. Aqui. Ele tem o /dev /fizzly que eu criei manualmente. Tem o /dev /fizzly 15 que era o script deve ter criado. Apesar dele ter dado erro, ele criou ele. E tem esse que ele acabou de criar dinamicamente, que é o /dev /fizzly 15m, por ser só para diferenciar. É um drive miscelâneos. Então a mesma coisa. Você tem lá, você pode tratar ele como arquivo, fazer um cat. Fizzly 15m. Mesma coisa, ele imprime as mensagens. Pode escrever nele. E aí... Enquanto esse está logando aqui, mensagem splitter configurada. O comportamento dele é exatamente igual ao do outro. A única diferença ou vantagem dele é que ele cria sozinho o /dev dele. Você não precisa ir lá e fazer um mknode, procurar qual que é o major, minor e criar tudo isso. Ele já faz isso automaticamente. Como ele é um arquivo, você pode até abrir ele. Ele não vai abrir porque
mostrar que dá para abrir como um arquivo qualquer, ele é transparente. E o último exemplo, só para fazer alguma coisa um pouco mais real, é um handdisk. Então, seria usar a mesma coisa, a mesma interface Character API, usar a MISC API, Miscellaneous API, para poder criar automaticamente o dispositivo, e incluir só o slab, fazer alocação de memória, implementar o Open, Close, Read, Write para literalmente escrever, só que ele vai escrever no espaço de memória do kernel que vai estar alocado. E aí você tem várias formas de alocar memória. A mais básica é o kmalloc. Ele funciona mais ou menos igual o malloc do C, ele cria memória, ele aloca memória sem instanciar, sem fazer nenhuma limpeza, ele simplesmente pega aquele espaço e usa para ele. Aqui a gente está usando o kzalloc, que ele aloca a memória de kernel e zera ela. Então você garante que pelo menos o que está lá dentro está zerado. Você não vai... Se você fizer isso sem passar o kzalloc ou sem inicializar nada e você for tentar ler, você vai pegar um espaço de memória que provavelmente já estava usado e vai ler coisas que estavam rolando lá no sistema de arquivo, estava acontecendo no módulo, em um outro módulo que tivesse carregado naquele espaço ou que o kernel tivesse alocado aquele espaço antes. Então vai vir um monte de lixo, ou mensagem de outra coisa que não tem nada a ver com o que você estava fazendo. E a mesma coisa, quando você termina, você libera fazendo key free. Bem parecido com o que se faria num programa de usuário mesmo. E o que eu já tinha começado a falar antes, é que como você está tratando de memória no espaço do kernel, para você se comunicar com o usuário, você precisa, não com o usuário pessoa, mas com o espaço de usuário, user space, você precisa ficar traduzindo o espaço de kernel para o espaço de usuário. Eles são espaços de endereço diferentes. Então, o número do endereço de memória que eles... Se você tentar passar, por exemplo, um ponteiro de alguma coisa da memória do kernel que está alocada para o kernel, e você tentar passar esse endereço para um script ou para um aplicativo tentar ler, ele não vai conseguir, porque ele não tem permissão. Então você tem que copiar e passar o ponteiro de usuário. É isso que o copy-to-user, copy-from-user faz. Ele resolve tudo isso daí internamente. E era isso. Aqui está de novo o endereço do meu GitHub, onde tem esses exemplos que eu apresentei aqui. Tem meu e-mail, se alguém quiser perguntar alguma dúvida. E se vocês quiserem, eu apresento esse último exemplo. Se vocês tiverem alguma dúvida também. Isso. Eu queria te fazer uma pergunta ali, eu vi que tu explicou os vários códigos ali que tu utilizou, né? E eu tenho um tempo que eu não tenho vivência com a linguagem C, então para mim escapam algumas coisas ali. Quais foram as bibliotecas que tu utilizou ali para aqueles comandos ali, tipo tratamento de arquivo, enfim? É que eu vi que tu fez várias coisas ali, algumas funções até que só pelo prefixo ali K são coisas direcionadas ao kernel, né? Então, tipo, quais módulos assim que tu utilizou para aquilo exatamente? Eu vi que tu deu uma pensada, eu vi mais ou menos os headers ali, mas não vi te explicar, né, no caso. Tudo que está ali é só interface do kernel, não tem nenhuma biblioteca a mais de C. Todas as funções ali são do kernel. Quando você vai criar um módulo, aí você tem que ver o que você vai usar e fazer os imports. Né? No primeiro estava bem explícito lá quais eram os imports. Ele tinha module.h, que toda vez você precisa do módulo para ter lá o init e o exit. Tinha... Eu não lembro os outros. Mas, por exemplo, quando você vai usar o character, você tem que importar o fs.h, que é o sistema de arquivo. Então, quando você acessa arquivos ou quando você oferece o seu dispositivo para o sistema de arquivo, para ele ser acessado lá no FS, você importa o fs.h. Para alocar memória, tem o slab.h. Tudo isso é do próprio kernel do Linux. Do próprio kernel. Mas tu tem que declarar ali tu tem que declarar esses módulos ali na composição do código, né? Sim, você tem que importar o .h correspondente àquela função que você vai usar e ver como que é a interface dela, qual é a assinatura dela, né? Qual o parâmetro que você tem que passar.
por exemplo, quando a gente faz read-write, ele recebe um ponteiro para um arquivo, que é uma struct, aí lá dentro você tem as propriedades. Então, por isso que eu falei, tem o que eu recomendei lá, o LXR, o Linux Cross Reference, ele tem toda a documentação de todas as funções, esses módulos que você pode usar nas bibliotecas do próprio kernel. E outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, até uma dúvida, né? Tipo, eu sou sysadmin, não estou habituado diretamente com o desenvolvimento o tempo todo. Quem é que gera ali os kernel objects? É o teu makefile ali, e em cima das funções é que gera o kernel object, ou o próprio kernel, arbitrariamente, ele gera ali isso? Como é que funciona ali para criar o kernel object? Quando você roda o makefile, ele vai chamar o GCC, ele compila e gera, do mesmo jeito que se você compilar um .c, ele gera um .o, quando você compila, ele gera um .ko, que é o objeto do kernel. Ah, ele gera para ti ali. Só incluindo, você falou das bibliotecas, por exemplo, se você ali tentar incluir alguma biblioteca que seja de usuário, por exemplo, a glibc, se você tentar importar um import stdio e fazer um printf, ele não vai funcionar. Então você tem que usar as coisas do kernel ou alguma coisa que tenha sido explicitamente para ser usado como kernel. Para mim, isso aí. Valeu. Diego, eu consigo, por exemplo, sobrescrever algum módulo, já que o kernel está utilizando, por exemplo, pensando em nível de rede, assim, sobrescrever o comportamento da minha placa de rede para quando chegar um pacote fazer um pré-tratamento dele, assim, e depois encaminhar ele para o módulo que trata ele normalmente? Encaminhar ela para onde? Para o módulo normal dela, que daí, para a placa de rede normal, para o módulo que já está lá funcionando. Você pode abrir o arquivo lá e editar, se você tiver fonte, ou você pode fazer isso que você falou. E eu até queria mostrar isso, mas como o foco era ser uma coisa bem básica, bem inicial, eu não coloquei nada. Mas, por exemplo, você poderia pegar drivers que estão abertos. Eu tinha pensado, por exemplo, pegar o driver do LED, do Android, editar e fazer alguma coisa para piscar aqui. Ou no caso da fonte. No caso da placa de rede que você falou, você pode alterar e recompilar, ele vai funcionar do jeito que você alterou ele. E dá até para fazer mais, é uma coisa que eu nem tinha comentado. Você pode redirecionar chamadas, você pode redirecionar ela para o espaço de usuário, tratar isso num programa que loga o que está acontecendo na placa de rede, ou faz algum tratamento, criptografa os seus pacotes e depois devolve para a placa de rede. Tem alguns drivers que, como ele não pode ser proprietário, para colocar lá como módulo de kernel, eles criam uma fonte que é licenciada da GPL, só que a única coisa que ela faz é receber as chamadas e redirecionar para um binário que está rodando no espaço de usuário, por exemplo. Porque aí você não tem esse problema de rodar binário dentro do módulo de kernel. Você poderia fazer isso também. Obrigado. Oi, Diego, tudo bem, cara? A minha pergunta é mais ou menos similar à dele. Eu estava trabalhando no desenvolvimento. Eu, na verdade, tenho um dispositivo RF que eu estava trabalhando, rádio frequência. E, na verdade, esse cara ele não tem a pinagem para entrar no computador direto. Então, o que ele tem? Ele tem um adaptador de serial para FTDI. E aí ele cria um dispositivo de caractere como serial. Só que ele tem mais características especiais. Eu não sei se nos outros sistemas operacionais, mas no Linux você tem que desligar umas linhas da serial para ele funcionar e tal. E eu acho, assim, isso tem que ser feito usando o IOCTLs para desligar o RTS, algumas coisas que tem dentro da serial. Eu queria fazer isso tipo direto dentro de um drive de kernel. Eu não queria que esse cara fosse capturado por que essa serial eu pudesse acessar. Eu posso acessar ela dentro de um drive de kernel para poder ter essas características e poder ler ela como se fosse outro dispositivo. Por exemplo, o dispositivo lá ele é um APC220, que chama. Aí eu queria ler um /dev/APC220, em vez de ter que ler um /dev/TTY USB 0 como se fosse uma serial. E é basicamente isso. Sim, essa é a ideia mesmo. Você pode, por exemplo, usar como base o drive da FTDI, que está disponível lá no repositório do kernel, alterar ele, ou você pode importar ele e sobrescrever as funções. Lá você chama, a hora que ele for ler ou escrever, você intercepta a chamada, altera, inclui, não sei exatamente qual que é
protocolo que você está usando lá, se você quiser alterar alguma coisa ou processar esses dados e depois encaminhar isso para o dispositivo, você consegue fazer isso também. Aí teria que ver exatamente o que você está fazendo. Mas quando eu fiz o curso de kernel, a gente fez um exemplo usando um dispositivo que ele era USB e ele se comunicava por I2C dentro do USB. Aí você podia importar não são módulos. Você importa os arquivos que fazem esse tipo de tratamento do USB ou do FTDI, no caso era I2C, e aí você fazendo essas chamadas, você consegue se comunicar com o dispositivo e passar o que você quer. Daria para fazer exatamente isso. O único problema, talvez, que a hora que você pluga ele já vai reconhecer como FTDI. Aí você tem que ir lá, remover o módulo de FTDI e sobrescrever o seu. Eu confesso que eu não sei exatamente como fazer isso. Talvez daria para você configurar o Linux para toda vez que você reconhecer que tem aquele dispositivo com aquele código que você falou, ele em vez de carregar o módulo o dispositivo genérico... eu posso pegar, tipo, capturar o identificador desse dispositivo lá, que ele se registra no kernel e falar assim, esse cara tem que redirecionar para esse módulo aqui. Se faria isso lá no dev, por exemplo, ele vai reconhecer aquele dispositivo, só que aí em vez dele carregar o driver genérico do FTDI, ele vai carregar o seu driver. Dentro do UDEV, daí tu pode, com as regras do UDEV, tu pode pegar e tratar isso, né? Pegar e... Talvez aí, não sei se seria uma gambiarra. O pessoal que programa mais, talvez vai achar meio feio. Mas talvez se pudesse, sei lá, criar um shell script ali, tivesse um mínimo de interação, entendeu? Sim, sim. Mas é legal, esse tema é legal. Tipo, tem, na verdade, tipo, só no lance do UDEV já tem uma possibilidade muito grande de fazer muitas coisas, né, nível de dispositivo, né? É bem interessante, sim. Eu queria que mais ou menos eu pudesse fazer isso, porque, por exemplo, quando eu dou um cat no barra dev, barra USB 0, que é onde está plugado o meu dispositivo FTDI lá, ele não me retorna nada. Por quê? Porque antes eu tenho que inicializar ele com algumas coisas dos IOCTLs lá. E isso, por enquanto, eu estou fazendo no espaço de usuário. Estou botando os IOCTLs lá dentro do código, direto, desligando umas opções que ele tem que fazer. E aí ele funciona. Mas eu queria que ele fosse um dispositivo para eu poder acessar direto e que depois isso facilitaria para o meu programa que está lá em cima, pudesse só dar um fread nele ou pudesse fazer com cat, de forma que eu pudesse fazer só um shell script para ler aqueles lados ali e tratar, eu não precisasse programar em C diretamente, entendeu? Eu só queria facilitar a vida de quem vai usar depois de mim. Exatamente, porque teoricamente, como a maioria das coisas, dos padrões, dos drivers, a gente já tem prontos, você poderia resolver isso em espaço de usuário. Mas aí o usuário teria que resolver isso, né? Ou você tem que mandar um programa junto para comunicar, mas o mais simples seria mesmo você criar um driver para ele que abstrai isso aí. Legal. Valeu, cara. Acho que a gente já encerrou o tempo, então obrigado a todos.